Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Manchetes do Bichos Tagarelas desta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Presidente Lula sanciona fundão recorde e veta 5 bilhões e 600 milhões em emendas. Nova Indústria Brasil, um plano de 300 bilhões de reais para a indústria. Contratar pessoas é mais barato que adotar o IA na maioria dos empregos, diz estudo do MI. Déficit da Previdência preocupa o governo. Lula vai se reunir com aéreas para discutir ajuda. Reforma dobra tributação do saneamento e água vai subir. Água e saneamento. Países da língua portuguesa. Presidente da República de São Tomé e Príncipe Carlos Manuel Villanova defende democracia e diálogo. ONU quer armas menos letais nas guerras. Destaques internacionais e o nosso correspondente nos Estados Unidos, o nosso querido Carlos Kaminski. Podcast Bichos Tagarelas. E vai sobrar para todo mundo. A reforma tributária dobra a tributação do saneamento, segundo o setor, e a água vai subir, a nossa água vai subir. E você, eu não sei se funciona aí no seu estado, mas aqui em Brasília, o que você paga de água, vamos dizer, se eu pago R$200 de água, eu pago mais R$200 de saneamento. E daí não dá, não. E daí é para quebrar qualquer pessoa. Hoje a água é caríssima aqui no Distrito Federal. O setor de saneamento básico perdeu todas as desonerações na reforma tributária e começou o ano em busca de alternativas para dirimir os impactos. Com a mudança alíquota atualmente de 9,25%, tende a subir para 27%, o valor cheio estimado, com impacto sobre a conta de água, esgoto e risco para os investimentos. E risco para o nosso bolso, né? Pela regra atual, em relação ao consumo, o setor paga apenas tributos federais, PIS e CONFINS. Está isento do ICMS estadual e do ISS municipal. O texto da reforma implementa o IVA dual, prevê que o setor vai pagar não só a CBS federal, mas também o IBS para estados e municípios. Logo, vai passar de uma carga tributária de 9,25% para 27%. Isso quebra a indústria, né, do saneamento e da água, né, e quebra o brasileiro que não tem como pagar uma conta cada vez mais cara. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o presidente Lula vai se reunir nos próximos dias com os dirigentes das empresas de aviação civil. Segundo o ministro, é discutir a ideia de formas de fortalecer o setor bastante afetado durante o período da pandemia da Covid-19. Ele também citou o aumento de passagens aéreas. Outra fonte de preocupação, Costa ressaltou que as viagens em todos os países subiram em média mais de 15%, citando dados da ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil. O ministro disse que o custo de 76,8% das passagens vendidas no Brasil no ano passado ficou abaixo de R$800, enquanto de 5% a 6% do total ficaram entre R$1.500 e R$1.600. Eu acho que a realidade do ministro está bem longe da nossa realidade. Eu tive que ir para Porto Alegre de carro, porque a passagem de volta Brasília-Porto Alegre estavam cobrando R$5.600. Com a minha família toda eu ia gastar R$25 mil. De carro eu gastei
4 mil. Então, é uma coisa assim que tem que se ver essa crise do setor aéreo, mas nós não podemos pagar a conta do setor aéreo, porque as passagens estão com preços absurdos. Se o governo não vê isso, se o Costa Filho não vê isso, que está visivelmente ali sofrendo pressões do setor de aviação, nós, brasileiros, que estamos na ponta pagando a passagem, a gente sabe que esse preço de passagem é exorbitante. Mesmo com esse preço de passagem exorbitante, a Gol está com problemas seríssimos financeiros, a TAM também, a Azul está melhor um pouco, a TAM está melhor porque ela é internacional, ela não é apenas brasileira, mas a Gol está com problemas. Só acho que nós não devemos pagar a conta bilionária do setor. Diminuir o querosene de aviação, eu acho que é uma boa solução. Mas o que pode ser feito mais? Reduzir taxas aeroportuárias, taxas da aviação civil, isso aí poderia melhorar as companhias, mas eu quero saber quando será reduzido o preço na ponta, porque vocês lembram que quando eles começaram a cobrar a bagagem, eles falaram, vai reduzir o preço. Não, o preço aumentou. Se ajudarem as companhias aéreas, por que não ajudaram a Varig, que quebrou e deixou milhares de pessoas desempregadas? Se fosse para ajudar, e foi no governo da Dilma Rousseff, por que não ajudaram a Varig? Por que vão ajudar a Gol agora que quebrou? Essas reflexões que eu faço aqui com você. Por que não ajudaram? Eu acompanhei todo o pessoal do Aeros que sofreram, muitas pessoas se suicidaram porque perderam seus empregos e não tinham mais condições, que existia o Aeros, que foi fechado pelo governo. E então não existia mais condições. Você com 70 anos está recebendo ali uma aposentadoria de piloto de 12, 15 mil reais. E daí, de repente, essa aposentadoria não existe mais. Teve muitos suicídios, teve mais de 1.000 suicídios, e se vocês forem fazer uma matéria com o pessoal do Aeros, vocês vão confirmar esses meus dados. Por que não ajudaram na época a Varig e agora estão ajudando as companhias aéreas que estão nos cobrando passagens com valores extorsivos? Olha só, a reforma da Previdência ocorreu em 2019 e já preocupa o governo e o mercado financeiro. E tem que preocupar mesmo depois dessa aprovação do Congresso Nacional da desoneração da folha para 17 setores da indústria, praticamente para toda a indústria, que foi a Rede Globo que mais alavancou essa aprovação no Congresso Nacional para as 17 setores que mais empregam no país, que na realidade, se você verificar, não são. Quem carrega empregos nesse país é a pequena e a média empresa, e, claro, a indústria, que é fundamental para o país, mas essa desoneração é menos pagamento de INSS. E o país gastou 394 bilhões e 700 milhões de reais para cobrir o déficit, apenas o déficit, com o pagamento de aposentadorias e pensões em 12 meses, até novembro do ano passado. Como publicou o jornal Valor Econômico, a cifra representou um aumento de 8% em relação ao período anterior. E só não foi ainda pior em razão de regras mais rígidas para a concessão de novos benefícios estabelecidos pela reforma da Previdência de 2019. Desse total,
as aposentadorias miseráveis pagas pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, consumiram 290 bilhões e 300 milhões de reais, enquanto a dos servidores públicos e de militares demandaram 104 bilhões e 300 milhões de reais. A diferença é que o INSS contempla 28 milhões de trabalhadores e pensionistas da iniciativa privada, enquanto o regime próprio beneficia, então, esses 104 bilhões, praticamente chegando à metade da iniciativa privada, beneficia pouco mais de 1 milhão de pessoas. O rombo reflete desigualdades que caracterizam o país há décadas. Então, se ninguém fizer nada, mesmo com falhas, a elevação da idade mínima, hoje você, quando morrer, você vai se aposentar, praticamente, né? Hoje você se aposenta, no mínimo, com 65 anos de idade. Só que muitas outras profissões é para o zero, 65, porque militares, bombeiros, policiais, esses estão se aposentando ainda com uma idade muito pequena, 49, 52 anos. Isso não dá para segurar uma previdência, uma pessoa se aposentando com 50 anos, e a outra, por outro lado, com 65 anos. Então é uma desigualdade muito grande do setor privado para o setor público, especialmente ali os militares. E a coisa está osca para o Palácio do Planalto, Ricardo. Sim. O presidente Lula sancionou o famoso fundo eleitoral recorde de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Porém, Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas dos nossos queridos e amáveis parlamentares. E a lei assinada pelo chefe do Executivo traz, então, a sanção de quase 5 bilhões para o fundo eleitoral, um recorde para eleições municipais. Isso é um projeto do Congresso Nacional. Você concorda em colocar 5 bilhões de reais de dinheiro público em eleições municipais? Eu não concordo. Mas, de qualquer forma, eu não sei como o governo está num pepino. Esses 5 bilhões e 600 milhões de reais que ele vetou do famoso fundão, que são emendas para os nossos amáveis parlamentares, o relator do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, já afirmou que o Congresso derruba. Se o Congresso derruba, o que fica difícil? Fica cada vez mais difícil o governo cumprir a meta fiscal. Mas não tem cabimento 5 bilhões e 600 milhões em emendas do orçamento e também quase 5 bilhões para um fundo eleitoral. Assim é difícil administrar. Cada vez o valor fica menor para investimentos. Vamos dizer, o PAC, que é o maior programa de investimento do governo, não chega a ter 60 bilhões de reais. Então o governo arrecada trilhões de reais para ter 60 bilhões. Quem hoje tem a maior fatia do orçamento para investimentos, aquelas emendas paroquiais, são os nossos queridos e amáveis parlamentares. Infelizmente, a gente acabou ficando num semipresidencialismo. Qualquer presidente que assuma a presidência do Brasil será um refém do Congresso Nacional. É assim que estamos hoje e estamos há muito tempo.
Fábio Marçal, é lamentável essa questão dos 5 bilhões de reais que vão ser destinados aí às eleições, ao fundo partidário, né, aos partidos políticos. É difícil a gente ter, primeiramente, noção do que é 5 bilhões de reais. Mas vamos tentar imaginar. 1 milhão de reais, né, o pessoal se mata para conseguir lá no Big Brother, lá, 1 milhão. Então, 1 bilhão são 999 milhões de reais para gerar 1 bilhão. Então, nós estamos falando de 5 bilhões de reais. É um montante inimaginável de dinheiro para um cidadão comum como nós. Mas, enfim, para os partidos políticos, não. E eles vão ter esse dinheiro para gastar praticamente à vontade. E o fundo partidário, o dinheiro que vai para os partidos, ele é um dinheiro muito pouco fiscalizado. Então, por exemplo, o partido político ele pode lançar lá uma nota, né, de cobrança, dizendo assim, isso aqui, 30 mil reais foi de consultoria. Pronto. Consultoria. O que foi feito na consultoria, se vale 30 mil reais, se vale 100 mil reais, isso não é fiscalizado, isso é fato. A nota chega lá no tribunal, entre tantas zilhões de notas, aceita, acata e pronto. Normalmente é assim. Também aluguel de imóveis, por exemplo, assim, um partido político resolve alugar uma casa em Jurerê Internacional, por exemplo, aqui em Florianópolis, praia mais chique, mais badalada do país, a mais cara do país, vamos dizer assim. Aluga ali uma mansão para reuniões, paga-se 15 mil reais de aluguel, paga 20 mil reais de aluguel, emite-se uma nota e pronto. Isso vai também ser pago pelo fundo partidário. É assim que são gastos esses 5 bilhões de reais. Vamos falar, isso tem que estar claro, tem que estar nítido para a sociedade brasileira. Nós estamos dando na mão dos partidos políticos mais de 5 bilhões de reais. Claro que se usa também para fazer campanha eleitoral. Qual que é o objetivo bonito disso, né? Vamos dizer assim. Que se um empresário que for milionário entrar como candidato, ele vai então ter o poder econômico a seu favor. E esses 5 bilhões de reais seria para dividir entre os candidatos, todos e tal, que vão disputar as próximas eleições. Mas a gente sabe que não é assim, porque o presidente do partido escolhe para quem vai dar o dinheiro. Então ele escolhe, o candidato fulano de tal, ele tem mais chance aqui na nossa análise, pela nossa análise, então vamos dar 1 milhão de reais para ele ser candidato a vereador. Enquanto o fulano ali não tem muita chance, então vamos dar ali 2 mil reais para ele, imprimir panfleto. Então é isso, não tem uma regulamentação clara, isso não tem uma balança, não tem um equilíbrio. Infelizmente são 5 bilhões de reais que se vão praticamente pelo ralo. Teria que rever essa questão. Isso aí no Brasil nós estamos muito atrasados com isso daí. A legislação eleitoral no tocante ao fundo partidário é muito fraca, muito fraca. E essa vem da Bloomberg. A inteligência artificial ainda não consegue substituir a maioria dos empregos de maneira economicamente viável, segundo estudo do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, na sigla em inglês, que buscou abordar os temores sobre a substituição de humanos pelo IA em uma série de setores. E uma das primeiras investigações aprofundadas sobre a viabilidade do IA substituir o trabalho, os pesquisadores modelaram a atratividade do custo de automatizar várias tarefas nos Estados Unidos, concentrando-se em empregos nos quais a visão computacional era empregado, por exemplo, professores e avaliadores de imóveis. A visão computacional é uma área da IA que permite que as máquinas obtenham informações significativas de imagens digitais e outras entradas visuais com suas aplicações mais gerais,
aparecendo em sistemas de detecção de objetos para direção autônoma em veículos ou na ajuda à organização de fotos em smartphones. É bom colocar que o FMI, nesta semana, afirmou que quase 40% dos empregos do mundo seriam afetados e que os formuladores de políticas precisariam equilibrar cuidadosamente o potencial do IA, com consequências negativas. No Fórum de Davos, muitas discussões se concentram na substituição da força de trabalho pelo IA. Mas e daí a situação do trabalhador fica difícil, Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. O atual presidente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ele que também é presidente da República de São Tomé e Príncipe, o engenheiro Carlos Manuel Villanova, defendeu em discurso recente uma ampliação, vamos dizer assim, do diálogo entre os países para o avanço das democracias. Bom, vale ressaltar aí que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é composta pelo Brasil, né? Também pela Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e também o Timor-Leste. Então, vamos ouvir aí o que disse o atual presidente da CPLP, Carlos Manuel Villanova. É muito importante quando as pessoas se conhecem. Elas, quando se conhecem, facilitam o intercâmbio, facilita o acesso à informação, facilita a troca de experiências. O que nós queremos e pretendemos nessa organização não é mais do que isso. Estamos todos ao mesmo nível de informação, estamos todos preparados para trazermos o mesmo contributo para que a nossa organização cresça e se sinta mais valorizada em cada dia. Podcast Bichos Tagarelas. E continua a guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia, enfim, também lá Israel, Hamas e outras guerras pelo mundo. O que a gente tem falado aqui é a quem interessam essas guerras, a quem interessam as guerras. Bom, um dos que mais se interessam são os vendedores de armas e munições. Isso é fato, porque é o que mais se consome, né? E tá além da indústria farmacêutica, enfim. Infelizmente, isso é fato, né? Isso é fato. E a Organização das Nações Unidas está preocupada aí, digamos assim, com uma parte dessa questão aí das armas. Então existe, inclusive, nas Nações Unidas, lá no Conselho de Segurança, um departamento relacionado, né, a assuntos de desarmamento. Tem até o representante lá, chama-se o EDGG-EBO, né, ele que é do Conselho de Segurança da ONU, é um alto funcionário da ONU, o EDGG, e ele então se pronunciou e classificou como muito preocupantes, tá? Muito preocupantes as transferências e utilização de armas de fragmentação, quer dizer, aquelas armas que você atira assim e ela abre como um guarda-chuva, né, atingindo vários alvos, várias pessoas com o mesmo tiro. Bom, interessante que a preocupação dele é com o tipo de armamento, né, quando na verdade deveriam pensar em levantar bandeira branca totalmente, não tem que ter arma, não tem que ter nenhum tipo de bala, meu querido EDGG EBO. Muito bonito tua fala aí na ONU, certo? Mas se preocupar com o tipo de bala que vão acertar as pessoas, se é uma bala que acerta uma pessoa ou que acerta várias, bom, essa é a tua preocupação. Não deixa de ser interessante, mas convenhamos, meu querido EDGG, o ideal seria paz total, né? Nenhuma bala, nenhum tipo de bala, né? Como diz lá o John Lennon, flores, em vez de bala, mais amor, menos ódio, né? EDGG. Mas tá valendo a tua consideração. Podcast Bichos Tagarelas.
Internacional. E vamos os destaques na imprensa internacional. New York Times. O que vale observar nas primárias de New Hampshire? Washington Post. Haley faz jogada final em New Hampshire, instando eleitores a não darem como certa a vitória de Trump. Hoje o que a gente vê é que a vitória de Trump será tranquila. Wall Street Journal. Empreendedores imobiliários chineses desesperados recorrem a táticas atípicas. La Nation. O governo enviou nova versão do pacote de reformas e convoca hoje plenários de comissões. O Espectador na Colômbia. Economia do Pacífico em crise. Os números por trás da intervenção do governo. O País. Da Espanha, a maioria dos funcionários do BCE não apoia a gestão de Lagarde, diz relatório. The Guardian. Londres ultrapassa outras cidades do Reino Unido em exportação de serviços. Financial Times. Finlândia não teme a Rússia, diz favorito à presidência finlandesa. E os familiares dos reféns sequestrados pelo Hamas invadiram uma sessão parlamentar em Israel. O grupo, com cerca de 20 pessoas, pediu que os legisladores tomem medidas para tentar libertá-los. Cerca de 130 pessoas continuam sob o controle do Hamas. Essa guerra que já teve 26.613 pessoas mortas, uma grande parte de civis. Crianças mortas, 9.695. Mulheres, 6.751. São mulheres. Então, se você somar mulheres e crianças, nós temos muito mais do que a metade de crianças e mulheres que foram mortas nessa guerra. Na Ucrânia, Zelensky e o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, comprometeram-se a encerrar o atrito político que enfrentam a impulsionar a cooperação na defesa. E caminhoneiros poloneses, sempre os caminhoneiros, é um rolo lá, a União Europeia e os caminhoneiros. Caminhoneiros poloneses bloqueiam alguns acessos à Ucrânia desde 6 de novembro, exigindo que a União Europeia restabeleça um sistema em que as empresas ucranianas precisem de permissão para operar no bloco. É o que está acontecendo com a saída do Reino Unido da União Europeia. Só que é o contrário, estão faltando caminhoneiros no Reino Unido, por incrível que pareça. Então esses são os nossos destaques internacionais. E vamos aos Estados Unidos com nosso correspondente Carlos Kaminski, um craque e um grande amigo do Bichos Tagarelas. Carlos Kaminski, qual o seu destaque? Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E o destaque de hoje é sobre um processo que o México move contra os fabricantes de armas aqui dos Estados Unidos. Eles pedem uma indenização de 10 bilhões de dólares. Essa ação, de alguns anos atrás, tinha sido, num tribunal inferior, rejeitada. Mas o Tribunal de Apelações de Boston resolveu continuar com essa ação. E alguns fabricantes norte-americanos que estão respondendo o processo, como a Smith Wesson, a Stern, Rogers, entre outros, estão na lista aí dos que deverão pagar esses 10 bilhões de dólares ao México. Obviamente o processo continua e vai ter muita discussão até lá. E tem uma lei federal de proteção do comércio legal de armas
aqui, que favorece a indústria de armas de fogo, ampla proteção contra ações judiciais sobre o uso indevido de seus produtos. Mas os advogados do México argumentaram que a lei só proíbe ações judiciais por ferimentos que ocorrem dentro dos Estados Unidos e não protege os 7 fabricantes e um distribuidor que processou de responsabilidade também por tráfico de armas para criminosos mexicanos. E o juiz lá de Boston, ele achou plausível esse pedido, esse tipo de reivindicação, e ele alega que está legalmente isenta da proibição dessa lei de proteção de armas da indústria norte-americana. Ele disse que isso foi porque a lei foi projetada apenas para proteger o comércio legal relacionado a armas de fogo, mas o México acusou as empresas de ajudar a incentivar a venda ilegal de armas, facilitando o tráfico de armas de fogo para o país. O que acontece é que o México diz que mais de 500 mil armas são traficadas anualmente dos Estados Unidos para o México, das quais mais de 68% são feitas pelas empresas processadas, e que também incluem a Beretta dos Estados Unidos, a Barrett Firearms e a Glock Inc. Em sua queixa de agosto de 2021, o México estimou que 2,2% das quase 40 milhões de armas feitas anualmente nos Estados Unidos são contrabandeadas para o México, incluindo até 597 mil armas feitas por todos esses fabricantes que estão envolvidos nesse processo. E o México também alega que o contrabando tem sido um fator chave em seu 3º lugar no mundo em números de morte relacionadas a armas. Também alegou sofrer muitos outros danos, incluindo o declínio do investimento e da atividade econômica e a necessidade de gastar mais com a aplicação da lei e a segurança pública. Então, esse é o destaque de hoje: ação do México contra os fabricantes de armas aqui dos Estados Unidos da América, que o México reivindica 10 bilhões de dólares de indenização. É isso aí, um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. 300 bilhões de reais vão financiar as novas medidas de estímulo à indústria até 2026. A ideia do programa Nova Indústria Brasil é impulsionar o setor industrial pelos próximos 10 anos. A iniciativa prevê linhas de crédito, subsídios e uma política de obras e compras públicas com incentivos ao conteúdo local. A nova política para o setor foi lançada nesta segunda-feira pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Ele falou na reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Da indústria inovadora, eu queria destacar os 300 bilhões de reais, mas que é importantíssimo para o desenvolvimento industrial. Nós temos aí praticamente 182 bilhões na questão de crédito. Nós temos também na área da pesquisa. O presidente Lula ressaltou a necessidade de colocar em prática as medidas apresentadas. É muito importante para o Brasil que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, totalmente digitalizada como o mundo exige hoje, e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. O diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI, Rafael Lucchesi, declarou que o setor precisa de mais que isso, mas que a política é um bom começo. Ainda é pouco, precisamos fazer mais, mas é um belo ponto de partida. Vai alavancar muito. Veja só, todos os países no mundo
praticam política de conteúdo nacional. Todos os países no mundo praticam política de apoio à exportação, inclusive de serviços, todos, sem exceção. O novo programa é baseado em 6 tópicos, ou missões, como são chamados, com metas a serem atingidas nos eixos agroindústria, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, indústria da saúde, bioeconomia, defesa nacional e a transformação digital da indústria. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. E o governo Lula anunciou nesta segunda, como já vimos no boletim da Rádio Nacional, um programa de estímulo à indústria chamado Nova Indústria Brasil. O plano, na prática, recicla ideias antigas de gestões do próprio Lula. Com forte intervenção estatal, estão previstos até 2026 300 bilhões para o setor que há décadas patina no Brasil. O governo diz que a maior parte dos recursos vai vir dos financiamentos do BNDES. Mas o setor, muitos setores reclamaram da pouca quantidade de recursos que estão nesse programa. O que ocorre é o seguinte: a comparação vem com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o governo Biden liberou mais de $1 trilhão para o incentivo da indústria. O problema é o seguinte: o cobertor é extremamente curto de recursos no Brasil. Como eu já tinha falado, vamos dizer, o PAC, que é o programaço do governo, que o governo anunciou com muita pompa. O PAC, para vocês terem ideia, os recursos para revolucionar a nossa indústria, a nossa infraestrutura, é só apenas 60 bilhões de reais. Claro que 300 bilhões de reais é pouco para a indústria brasileira, mas está se fazendo alguma coisa com a quantidade de recursos que hoje tem no Brasil. Não é um dinheiro novo, é um dinheiro praticamente emprestado do BNDES com juros menores para a indústria. Então, a alternativa do governo foi apresentar essa nova indústria brasileira, né, no Brasil, com esses recursos que, segundo a própria CNI, viu com bons olhos. Mas, de qualquer forma, mesmo com bons olhos, a CNI ela aponta que os recursos são poucos. Os recursos sempre serão poucos, né? A gente sabe como funciona isso há tempo, que os recursos sempre vão faltar, tanto para o agronegócio, quando é o plano safra, que faltam recursos, mas se resolve. A nossa indústria ela tem que fazer também a sua parte de usar mais inovação, de usar mais o valor agregado. É assim que o país vai crescer. Claro, é difícil modernizar. Hoje nós estamos com uma indústria muito antiga, muito obsoleta. Claro que é muito difícil esses investimentos. O BNDES tem hoje na sua carteira de investimentos um total de 73 bilhões. Ações, o BNDES tem ações da Petrobras, JBS, Oi. Em fevereiro de 2021, o banco se desfez das suas últimas ações da Vale do Rio Doce e deixou de ser sócio da mineradora com a venda de toda a posição na empresa. A instituição arrecadou 24 bilhões. Mas o que ela vai fazer, o BNDES, é vender essas ações para justamente obter esses 300 bilhões de reais. O que acontece também no Brasil? O mercado financeiro não reagiu bem ao plano do governo para impulsionar a indústria. Após o anúncio do pacote, o dólar acelerou 1,20 percentual para 4,98. Em 2024, a moeda já acumula uma valorização de 2,77
Isso sempre é uma pura especulação. A Bolsa começou de estável, cedeu e até agora, em 2024, o Ibovespa, né, perdeu 5,65. Mas o que se fala sempre, nós não podemos ficar de refém do mercado financeiro. O governo tem que fazer alguma coisa. Então, esse plano, mesmo tímido e requentado, como nós falamos aqui, é uma boa notícia para a indústria brasileira. Podcast Bichos Tagarelas. E estamos terminando mais um Bichos Tagarelas, agradecendo ao Maurício Viana, cineasta, nosso editor, o Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, o Ricardo Weg, o cara que mais entende de jornalismo digital, é um craque, e agradecer você, ouvinte. Sem você não existe o programa. Então critique, faça elogios, mas falem de nós, falem bem, mas falem de nós. E é que nós precisamos de você. Um forte abraço e até amanhã, até quarta-feira, dia 24 de janeiro. Forte abraço a todos. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.